Nós não estamos em shopping agora. Nós viemos para uma cidade distante cerca de 100 quilômetros de São Paulo, exclusivamente para uma entrevista muito especial, com dois irmãos. Vocês vão saber já já quem são eles. Ai, que saudade do passado, como era bom aquele tempo. Ai, que saudade do passado, dos tempos dourados que não voltam nunca mais. O programa Miguel Vaccaro Neto, sendo saudado pelos latidos de um simpático cãozinho que eu espero que não pegue no pé da gente. Vamos ver quem vai abrir a porta. Olha, olha, Celi. Que prazer recebê-la aqui, viu? Que prazer. Quanto prazer. tempo! Meu Deus, muito tempo, Pois né? é. Muito. Eu sabia que vocês muito. estavam aprontando alguma coisa, viu? Sabia? Entrar. Entra, Tony. O Olha, Tony e a pra irmã pensar se aí. encontrando. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Olha aí. Tudo bom? Vamos em- Celi Campelo, Tony Campelo. E esse cãozinho aí? Fera. É, essa fera. Quem é? Esse é o Pete. Pete? Ô, Pete. Eduardo, como vai? Eduardo é o marido da Celi Campelo, que eu queria que vocês depois você mostrasse a família reunida, o casal reunido, melhor dizendo, o Eduardo. Aí estamos aqui numa bela sala. Viemos a Campinas só. Eu quis vir só para entrevistar você, Celi. Você e o Tony, juntos. Bom, Olha, estou contente de vocês estarem aqui. quanto tempo, sem exagero, quanto tempo faz que não nos vemos? Acho que desde que eu deixei de cantar, né? Em 62. Quando eu me 62? casei, depois a gente não se viu mais. Foi desde 62. Meu Deus, o tempo passou, hein? Passou para mim, não para você. Não, não passou. Nós estamos iguais. Você não acha? É a mesma menina. O Eduardo não se ofende, não, né? Imagine, não. Que isso, Vaccaro. Imagina. Bom. Prazer. É o programa Miguel Vaccaro Neto totalmente diferente hoje. Uma surpresa para vocês. Tony ali e a Pete no colo. Estou percebendo. Ele quer ser estrela ou o que é? Ele não para. Às vezes eu quero fazer uma reportagem com ele, mas ele não fica. É Você machinha, não Pete. faz muita reportagem, né, Celi? Não, depois que eu parei de cantar, quer dizer, eu tive uns retornos e tal, mas dificilmente eu faço. Quando vem aqui em casa, eu gosto, porque aí eu não preciso ir a São Paulo, implica uma série de coisas, né, para sair daqui. Mas eu faço, quando o pessoal quer vir aqui em casa, minha casa está sempre aberta ao pessoal que a gente quer bem, como você, não é? Que a gente continua querendo bem até hoje, quanto tempo que a gente não se vê. Muito. Então a gente... E as reportagens também são escolhidas. Eu gosto, sabe, às vezes tem algumas que você... Como você, quando o Tony me falou que você queria fazer reportagem, Luciane, né? Eu falei, não, pro Vaccaro, mas que nunca quer dizer que não. Obrigado. É um Obrigado. prazer aqui estar com vocês. Tony, você está gesticulando aí o que é? É que eu tô vendo um piano lá e de repente eu tô perguntando se é um piano novo ou um novo piano. Não, é um piano, não é um novo piano, mas ele está todo desafinado, olha só que coisa. Ah, que bom. Porque quem toca piano? Então que é a Celina. Eu não toco, eu arranho, toco um pouco de ouvido, mas... Tocar de ouvido dói, não dói? Por quê? Tocar de ouvido? Sim. Mas ele está com o problema, não está segurando a afinação dele. Então eu preciso mandar fazer uma reforma, já devia ter feito e tal. Então as pessoas vêm aqui, eu já falei, não me peça para tocar piano, porque o piano não está legal. Mas você toca violão? Não, violão não. Não? Eu toquei violão também, depois parei. Eu tocava mais o piano do que o violão. O Tony que é mais violão. Você não tem nem Tony, violão aqui? Não, Ah, não tem violão aqui? não tem. Então nós Tony. vamos voltar para São Paulo, marcamos outra entrevista, começamos tudo de novo. Podemos aproveitar alguns takes, na verdade, que ficaram bons até, né? Pra gente não ficar muito cansado, né? Repete. Você não sabe tocar piano, Tony? Ah, Mas eu
Nem tocar e nem carregar, felizmente, né? Porque meu médico falou porque não era para carregar peso e atualmente só carrego o dólar. E o piano é uma coisa realmente muito pesada. Aliás, foi uma das razões porque eu resolvi aprender, ou resolvi tocar violão e depois guitarra, foi porque era mais cômodo, né? Então, só para as pessoas, eu não digo aquelas que conhecem Celi Campelo, Tony Campelo, mas para uma geração nova que ouve falar, mas não teve contato muito próximo com Celi Campelo e os seus grandes sucessos. Vamos começar. Alguma coisa, à vontade. Eu posso cantar Estúpido Cupido e Banho de Lua, tá bom? Então, primeiro, o Estúpido Cupido. Oh, Cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pode mais. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. Hey, hey, é o fim. Ah, Cupido, vá longe de mim. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. Mas é tão bom sonhar contigo. Ah, lua tão cândido. Que graça, né? Não perdeu a musicalidade, não perdeu a afinação. Eu vou entrar na sua vida íntima agora. Casada há quanto tempo? Vamos fazer 40 anos de casado. Em maio. 40 anos. 7 de maio, 40 anos. Filhos? Eu tenho um casal, a Cristiane e o Eduardo, e tenho 2 netos, um de 10 e outro de 7 dias. 7 dias? 7 dias, tem uma semana, hein, Henrique? Temporão? Não, esse é do filho. O da Cristiane é o Gustavo, que está com 10 anos, e o do Eduardo, que agora é que já estava casado também há 10 anos, acho que é tudo 10, né? Tudo 10. 10 anos o neto, 10 anos o outro de casado, e agora eles tiveram um nenezinho, é o Henrique, que está com 7 dias. Então eu tenho 2 netos, Vaccaro. 40 anos de casado, daqui a? 7 de maio. 7 de maio. Você, quando casou, você tinha 17, 18 anos? 19 anos já. Casei em maio e junho eu fiz 20. Aí com 21 eu já tinha a Cristiane. Eu lembro bem dos shows que a gente fazia no Teatro Record, lembra não? Ah, lembro. Ele era bom, né? Foi uma época bonita. É uma coisa que a gente gosta de lembrar sempre. E com muito carinho de tudo que a gente fez, eu e o Tony. E são coisas que a gente não esquece, porque marcou muito, né? É um movimento que a gente fez e toda esses shows que a gente fazia no Teatro Record, os programas que a gente tinha. São coisas que a gente não dá para esquecer, não. E eu achava que quando eu deixei de cantar, Vaccaro, em 62, que ia parar por ali. Eu nunca podia imaginar que isso até hoje, né? Tantos anos depois, o pessoal lembra muito e marcou uma época, né? Então, para mim, no momento que eu estava vivendo, quando eu cantava, que eu resolvi me casar, tudo em 62, eu achava que ia parar por ali, que terminou, Celi Campelo, quer dizer, o movimento, né? O Tony continua a cantar, mas para mim, e até hoje, quer dizer, parece que cada vez cresce mais, né? O pessoal parece que lembra mais, é um movimento que está sempre muito marcante em todos os shows de anos 60. Então, para mim, realmente é uma surpresa. Novelas, é uma coisa que, para mim, agora já não é mais surpresa, que a gente sabe que realmente foi uma época que marcou muito. Você foi a musa de uma geração. Não sei. Não sei. Você fez com que as jovens, na sua faixa de idade, naquela ocasião, procurassem imitá-la nos trajes, no comportamento. Você era assim, a menininha ultra, super conservadora e comportada. Lembra ou não? Lembro. A gente foi uma época em que eu morava em Taubaté, né, Vaccaro? Uma cidade interior, diferente de Rio de Janeiro e São Paulo. Eu fui criada assim, sempre com
com, né, eu não digo rigidez de comportamento, não, porque meu pai era uma pessoa assim mais liberal e acompanhava bem o que acontecia na época e tudo, mas era meio complicado você, sendo uma jovem criada em Taubaté, de repente você vai para São Paulo e começa a ser um sucesso, né? E aquele estouro que para mim também foi uma coisa que eu não esperava. Complicado isso daí, mas realmente as pessoas, a garotada, como não tinha um movimento jovem, com esse movimento que você participou dele e tudo, e aí a garotada se viu, né, uma coisa que eles pudessem fazer e copiar vestimenta, né, tipo de música. Isso foi muito bom e realmente o pessoal hoje lembra disso, os vestidos que usava, como eu me comportava cantando, diferente do que estava se fazendo lá fora, né, que Era naquele tempo da saia balão, não? Eu tinha também saia balão, tinha tudo que saía de moda, né? Eu lembro que a mamãe que fazia meus vestidos. E você vê como as coisas mudam, né? De tantos anos para cá, que era uma coisa bem caseira, né? A mamãe fazia os vestidos e a gente, não sei, se apresentava assim numa coisa mais light, né? Hoje você tem uma parafernália toda, tem né, a mídia. Uma superprodução em cima, aí desculpe, eu não quero ser antipático, mas em cima, geralmente, de pseudos talentos. Pessoas que não têm um estofo artístico, como naquela ocasião diversos além de você tinha. Não sei, né? Quando a gente cantava, né, Tônia, tinha que cantar mesmo, né? Não... Quando nós começamos. Eu costumo dizer que nós viemos numa época onde os cantores tinham que saber cantar. Aliás, falando nisso, Tony, você ficou muito quietinho até agora. Vamos ver, um trechinho também sem violão, da primeira gravação sua. Eu lembro, eu sei, depois a gente conta, você conta a história, o Aceli, mas um pedacinho. Olha, só que eu não sei muito cantar essa coisa de rock ou de balada sentado, é estranho. Eu ainda tenho as minhas pernas fortes e coisa e tal. Posso levantar um pouco? Com licença, né? Para fazer a mise-en-scène, né? Microfone bem perto. Please, darling, forgive me. I know I'm wrong. Please, darling, forgive me. I can't live without you. Muito bem. Agora, essa foi a primeira música em disco. Exatamente. Foi esta música que era autoria de Mário Genari Filho e Celeste Novaes, né? Que, você quer que eu segure? Fica mais fácil, né? Tudo bem. Porque, tá bem, obrigado. E aí, nessas alturas... pega o pitch aí. Para, não. Mas se ele não latir, tá bom, viu? Porque de repente você pode querer cantar em dupla comigo. E o que acontece? Esta música foi a que propiciou a minha primeira gravação. E o lado do verso era o da Celi, que era o Handsome Boy. Handsome Boy. Ai, eu não tô com medo de errar a letra. Please, não lembro, não. dear, Do you believe me? That I love you. Que vergonha, né? Não With lembro. all my heart. Vai. That I love you. Só que você tá num tom bem baixo, né? Eu não lembro Mas a letra. eu tenho até uma certa possibilidade de lembrar melhor disso, porque essa música também me foi dada para gravar. Mas quando eu percebi que essa coisa de handsome boy não era muito própria para cantor, né? Hoje não se faz muita diferença, né? Hoje o negócio, né? Tá todo mundo rebolando aí, né? E aí então é que eu fui exatamente buscar a Celi para gravar essa música, que era uma letra mais apropriada para menina cantar, né? Para mulher. E esse foi exatamente a primeira gravação que nós fizemos, né? Que ainda não era Celi, mas é uma história que eu conto daqui a instantes. Eu tenho um intervalo agora.
Vocês, por favor, deem suas opiniões a respeito deste papo informal aqui em casa de Celi Campelo, em Campinas. Celi e Tony Campelo. Eu queria a opinião de vocês. Vai aparecer no vídeo aí o meu telefone, você pode ligar agora, amanhã, dê sua opinião. Tem o meu telefone 0 operadora 11 3078 1666, ou então o fax 0 operadora 11 3167 3501, ou o e-mail, que também está aparecendo aí, mvacaroneto@uol.com.br. Se você não decorou o número do telefone principalmente, repito, 0 operadora 11 3078 1666. Eu queria a sua opinião. Tem muito mais coisa para falar com o Celi, com o Tony. Tony, de vez em quando, ele já participou do programa mais de duas vezes, se não me engano. Celi, depois de 40 anos, esse reencontro tem muito para falar. Daqui a instantes. Estamos apresentando o programa Miguel Vaccaro Neto. Eu estou aqui para lançar o primeiro condomínio planejado da cidade. Apartamentos com 3 e 4 dormitórios, alamedas arborizadas, sauna, piscina e a 5 minutinhos da Faria Lima. Se você parou para pensar em comprar um imóvel desses, então certamente você tem R$10 a mais para doar ao Centro dos Hemofílicos de São Paulo. Tem alguém lá precisando com urgência de você. Faça sua doação. Banco Itaú, agência 0081, conta 22.700, dígito 1. O Centro dos Hemofílicos de São Paulo agradece. Voltamos a apresentar programa Miguel Vaccaro Neto. Pois é, estou aqui na casa de Celi Campelo, em Campinas, com o Celi e Tony Campelo. Tony, para de mexer nos long plays aí que a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu tinha no intervalo anterior, no bloco anterior, falado de que Celi não era Celi ainda. O nome da Celi... Não, deixa primeiro que ela responda. O seu nome mesmo qual é? É Célia. 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 Só Célia. Célia Campelo, né? Era Célia Campelo, agora Célia Campelo Chacon. E como surgiu Celi, Tony? Bom, eu já tinha recebido o nome de Tony. O nome verdadeiro seu é Sérgio. Sérgio. E foi dado pelo Ismael Correia, lá no Rio de Janeiro, porque ele viu umas fotografias nossas que foram tiradas em Taubaté, quando daquela comitiva que foi a Taubaté, o pessoal da Odeon Discos, para levar os contratos para a gente, essa coisa toda, né? Você até era para ir, inclusive, e acabou não indo, até hoje não sabemos por quê. E depois eu acabei... a Celi não tinha sido definido o nome dela ainda, e se ficava Célia ou Sally, eu achei estranho um pouco. E, de certa forma, com uma boa dose de intuição, eu eliminei o A do nome dela e acrescentei o Y, que eu sempre considerei uma letra muito forte e muito boa para se ler, para se ver e até para se falar. Celi com I, não Celi com Y? Celi com Y. Né? Com Y. Agora, Celi, a gente estava conversando no intervalo e você me dizia que depois daquela fase, até 1962, mais ou menos, você se desligou totalmente. Você não sente falta do meio, do showbiz, da música? Não, eu gosto de música. A gente, né, ouve bastante música, mas de cantar, participar, de estar no meio... Eu vou ser franca para você, eu não tenho muitas saudades, não. Quer dizer, saudades daquilo que a gente fez, né? Mas saudades para voltar a gravar, não. Eu me dediquei, né? Me casei, formei uma família. E isso para mim eu acho que tá sendo muito bom. Isso que aconteceu, né? De me tornar profissional e ficar durante 4 anos cantando, foi muito bom, que eu falei para você já antes. Mas de voltar a cantar, não, porque eu acho que se já tivesse que ter né, acontecido, de pensar em voltar, já teria acontecido isso já há muito tempo atrás, não seria agora. Mas você conseguiu isso como? De repente,
a cabeça trabalhada? Houve influência na ocasião do noivo, depois do marido? Ou foi uma coisa que simplesmente, como eu perguntei antes do intervalo, foi como se você tivesse tomado um sorvete, acabou o sorvete e jogou a casquinha fora? Eu acho que é bem por aí, porque foi uma coisa assim que aconteceu, né? De repente, para mim isso não estava nos meus planos. Ser uma artista, eu tocava violão, piano, dançava balé, mas eu queria estudar e depois casar, ter uma família, e foi por isso. E o Eduardo também, quer dizer, aí foi como a gente, né, foi os dois, a gente resolveu que eu não iria cantar mais depois que casasse, e eu também não quis. E isso aí a gente, né, carregou isso até hoje de não voltar, e não me faz falta. Eu gosto de ser lembrada, adoro. Eu acho que isso é muito bom, é uma coisa que a gente fez e que só traz alegrias. Mas de estar no meio outra vez não está nos meus planos. Veja que coisa curiosa. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Tony continua cantando. Totalmente diferente de Celi, que não tomou conhecimento da carreira, mas não se interessou, e você continua cantando. Quer dizer, a mosquinha picou você, não picou Celi? Eu acho que sim. Olha, Vaccaro, mas esta vontade de ser um artista, de me tornar um artista, já vem desde da hora que eu vi os primeiros raios de sol, né? Porque eu nasci numa segunda para terça-feira de carnaval, pela madrugada, né? E já ao som de um ambiente alegre, essa coisa toda. Eu costumo dizer, minha mãe não gosta muito que eu fale disso, mas eu costumo dizer que eu já nasci com confete e serpentina na boca e cheirando lança-perfume, né? Você continua cheirando? Não. Era aquele negócio de hétero, aquela coisa que se usava muito em hospital, né? Aquele odor. Né? Agora, você não me deixa mal de novo como você sempre me deixou, né? Continua mesmo ele. Então, mas desde pequeno eu já tinha essa vocação. Eu tenho alguns relatos, né, de parentes e vizinhos, né, que já aos 4 anos eu saía, minha mãe saía para me levar passear pelos arredores ali do Jardim América, essa coisa, né? E se tinha um piano tocando, era eu o primeiro a dançar na calçada, para extrema vergonha da minha mãe, né? Que música nessa altura, com 4, 5 anos, que música, por exemplo, você cantava? Não, eu já não cantava, eu só ouvia. Eu prestei muita atenção antes. O que você cantou? O que foi que você cantou primeiro? Minha primeira apresentação para valer foi aos 9 anos de idade num teatro belíssimo que havia em Taubaté e hoje não existe mais, que é o teatro da CTI, Companhia Taubaté Industrial. E foi a primeira vez que eu tomei contato com o público e eu cantei. Imagina, eu peguei um pandeiro, porque era um negócio que eu sabia tocar mal, mas... E cantei um samba. Que samba? E eu vou cantar, vocês me perdoem, mas é um roqueiro cantando samba. Quando eu morrer, quero um braço de fora para tocar o meu pandeiro, em homenagem às cabrochas que gostam de mim. Você está me fazendo pensar que eu sou... Mas não, aliás, culturalmente, eu tenho muito pouca coisa de sambista. Eu sou sambeiro, eu gosto ainda, mas evidentemente... Depois, aos 10 anos de idade, eu acabei entrando na Radiodifusora Taubaté, no Clube do Guri, e fui até aos 14 anos cantando, formei uma banda, que hoje chama-se banda, era um conjunto de bailes, essa coisa toda. E praticamente a Celi aí já foi também se encaminhando, porque já com 10 anos, 11 anos, a Celi já tinha um programa na Rádio Cacique aos domingos, né? Que programa era esse, Celi? Eu não lembro o nome, Doni, como é que era, mas nós tínhamos... Eu sozinha, né?
Você sabe que eu tenho uma gravação em acetato disso, que é justamente quando você fez aniversário parece 14 ou 15 anos, quando fizeram uma homenagem para você e você cantou... eu cantava músicas da Ângela Maria. Por exemplo, deixa eu ver. Nossa, eu adorava Ângela Maria. Não, você cantava do Ré Mi. Cantava, mas o forte mesmo era Ângela Maria, né? Deixa eu ouvir alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Eu tô mal de letra, viu? De lembrar letra. Não vai dizer que era Babalu, por exemplo? Não. Lábios de mel, escuta. Tinha aquela outra também, mas agora não sei, não lembro. Os seus lábios têm o mel, é isso? Lábios de mel. Que a abelha é estira da flor. Eu sou pobre, pobre, mas é meu, seu amor. Não sei se é isso, né? Se a Ângela Maria tiver ouvido, você me perdoe. Vamos fazer um contrato. Não lembro, a letra toda não lembro, mas... Perdão, aquelas músicas que, na verdade, as letras eram muito mais para adultos do que para jovens, que foi exatamente como a Celi disse. Quando nós chegamos, nós demos exatamente um recado em termos de texto, e muito disso o Fred Jorge, querido e sempre lembrado Fred Jorge, foi um dos grandes responsáveis, porque ele é que deu, vamos dizer, uma cara, uma linha para os textos que nós cantávamos, né? Ficou a figura da gente, né? Exatamente. Daqui a instantes vocês vão saber como Celi e Tony Campelo chegaram em São Paulo, de que maneira chegaram, como brasileiros ou estrangeiros. Eu queria a opinião de vocês a respeito do programa de hoje. Eu estou fazendo o Som das Ruas, programa Miguel Vaccaro Neto, aqui em casa de Celi Campelo, em Campinas, com Celi e Tony Campelo. Quero a sua opinião. Telefone, diga o que você está achando, dê uma sugestão de um próximo entrevistado ou entrevistada. Ligue agora, 0, operadora 11 3078 1666 ou fax, 0, operadora 11 3167 3501 ou ainda o e-mail mvacaroneto@uol.com.br. Eu vou repetir o telefone que eu tenho mania de falar rápido e os caracteres aparecem também muito rapidamente. 0, operadora 11 3078 1666. Até já. Estamos apresentando o programa Miguel Vaccaro Neto. No Brasil, 70% das crianças com câncer ficam curadas. Você pode ajudar. Vamos apresentar o programa Miguel Vaccaro Neto. Continuando o programa, a entrevista com Celi e Tony Campelo. Celi e Tony Campelo, de Taubaté para São Paulo. Como eles chegaram em São Paulo? Eu tinha, na ocasião, um programa meia-noite, que era líder de audiência na Rádio Record. Na meia-noite às 2, vocês vão estranhar, essa hora a audiência era líder absoluto de audiência. O meu programa mudava o comportamento do jovem na ocasião da Rua Augusta Fantástica. E Tony, conta você como foi que vocês chegaram em São Paulo através do programa. Bom, nós já estávamos ainda em Taubaté, porque a Odeon, hoje EMAI, tinha ido com uma equipe de diretores e funcionários, até pessoas de lojistas de disco daqui de São Paulo, para testemunhar e presenciarem a assinatura de um contrato, um meu e outro da Celi. Nós, no dia seguinte, viemos para São Paulo, mas justamente na noite disso foi uma segunda-feira, eu me lembro muito bem. Nessa segunda-feira à noite, que você já tinha tomado conhecimento que eles iriam a Taubaté para nos contratar,
Você não pôde ir a Taubaté, porque eu sei que você estava escalado para ir junto com essa equipe toda, né? Que era o seu Gurzoni, o Lessa, o Orlando Stefano e toda aquela turma, né? Da Odeon, gente espetacular que nos auxiliaram muito e nos deram grande incentivo e força, né? E você fez uma entrevista conosco. Você aqui em São Paulo, primeiro aqui na Record, e fomos entrevistados, então, eu e Celi ainda em Taubaté. Mas espera um pouquinho, você não contou como foi que eu preparei o anúncio da chegada de vocês, que seriam as grandes estrelas, estariam chegando da onde? Ah, sim, você anunciou e preparou um esquema como se nós estivéssemos chegando dos Estados Unidos, como se fôssemos americanos. Eu me lembro que até criou uma expectativa, né? Porque você não fez a entrevista logo na primeira hora. Você fez a partir de, acho que de 1h da manhã, essa coisa. Até porque eu sei que aquela manha de segurar os ouvintes e coisa e tal, né? Sempre foi uma característica sua, né? Eu me lembro que eu falava algumas poucas coisas de inglês, falei o suficiente até a hora que não deu mais para enganar, mas até hoje eu entendo que coincidentemente, porque nós gravamos em inglês. Exato, aliás, era costume na época se dar um valor muito grande ao artista estrangeiro, principalmente norte-americano, cantor norte-americano. Então, os brasileiros eram pouquíssimos, além dos da época, como Roberto Luna, Orlando Silva, João Dias, os que eram populares de massa. Mas para os jovens, não. Calvi Peixoto, desculpa, até esqueci, exatamente. Que também usou o mesmo estratagema. Foi para os Estados Unidos, mudou o nome para Ron Corby, e lá se tornou um sucesso segundo o empresário dele, e depois voltou para o Brasil com a bala toda. Certo? Foi assim. Right. Ok. Celi, você está muito quietinha. Está ouvindo? Enquanto eu converso com Celi e Tony, se você puder de vez em quando mostrar um pedacinho do apartamento deles, eu não quero ser indiscreto, mas nem devassar ambiente, mas um apartamento muito bem decorado. Você que decorou? Aqui é tudo eu, Vaccaro, é o meu gosto, é meio uma saladinha de fruta, né? Mas é as coisas que eu gosto, que tem aí é o que eu gosto, é o que pus. Você recebeu convite para voltar para a televisão quando foi lançada a novela Estúpido Cupido. Quando foi lançada a novela também foi uma coisa inesperada, que eu também não passava pela minha cabeça que depois de 15 anos a Globo lançasse uma novela e minha música seria o tema dessa novela, né? Tanto é que quando eles ligaram para mim, foi aquela surpresa. Eu falei, nossa, mas uma novela, né? Com a minha música, quer dizer, fiquei toda importante. Aí os meus filhos, que na época estavam com... A Cristiane estava com 13, o Eduardinho com 11 para 12... Eles também se espantaram, falaram, mãe, mas será que é verdade? Novela na Globo com a música da senhora? Eu falei, Aí o Tony também me ligou, falou que já estava sabendo e tal. Então foi outra surpresa, né, para mim. Aí começa aqueles convites para você... Eu participei dessa novela, teve algumas cenas em que eu fui lá na cidade, como Celi Campelo, aí usei uma roupa dos anos 60, eles mandaram confeccionar e tudo. Queriam saber como é que eu estava depois de 15 anos, para saber se eu não ia ficar muito por fora, né? Lembrar Celi Campelo, se eu estava gorda, se eu estava... Aí eles acharam que acho que estava bom, porque me puseram na novela, então acho que ainda estava, né, de acordo com o que eles queriam. E os convites apareceram, porque até então eu estava já, né, afastada há pouco tempo, mas já estava afastada do meio artístico. E começou o pessoal a querer gravar outra vez, fazer alguma coisa. O Tony estava na RCA, né, Tony, como produtor. Aí eu fiz um LP na RCA em 1976.
E depois fiz alguma coisa, né, Tony? Foi, né? Acho que foi na RCA. Mas depois também a novela passou, quer dizer, aí aqueles convites e tal, mas eu sabia que eram 6 meses de novela e depois eu ia parar de uma vez. Parar de uma vez, quer dizer, não sei, porque de repente aparece outra coisa, outra novela, começa a cantar e para outra vez, né? Agora, é claro que a pergunta tem que ser feita, mas é o óbvio. Você ganhou dinheiro não em 76, você ganhou dinheiro em... Não, foi em 76. Foi em 76? Não foi no começo da carreira? Foi em 76, foi com a novela. É o seguinte, Vaccaro, quando nós fizemos sucesso, diferente foi quando foi lançada a novela, os meios de comunicação, por exemplo, né, a televisão já era um veículo de comunicação que você ia lá, não sei aonde, lá no Amazonas, lá numa biboca, você sabia que estava tocando a novela, o pessoal conhecia a tua música e tudo. Mas quando nós fizemos sucesso, o veículo maior de informação era o rádio. E a televisão estava iniciando, né? Eram poucos os lugares que pegava a televisão. E eu acho que também o trabalho foi maior e tudo. É como eu falo, se fosse o sucesso que a gente tivesse feito em 58, hoje nós estaríamos... Até em 76, proporcionalmente, mas realmente eu ganhei mais dinheiro na época da novela. Tá vendo como a gente imagina uma coisa e a outra? Agora, Celi, você está segurando uma pilha de long plays. Long plays e Celi Campelo, tem do Tony também. Não sei se dá para mostrar todos. Esse foi o primeiro. O primeiro. Depois tivemos... olha a roupinha, roupinha de Celi. Depois teve esse aqui, o Brotinho Encantador, que ela era realmente uma graça, uma gatinha na ocasião. E a meninada ficou doida pela Celi Campelo, né? Aqui, Broto certinho, Celi Campelo. Depois, sempre Celi, virando. Os troféus que ela recebeu. Os diversos troféus. Chico Viola, Roguete Pinto e muitos outros na ocasião. Infelizmente, esses troféus não existem mais, né? Existem? Não, os troféus sim, eu digo, não se dá mais esse tipo de prêmio hoje. Esse tipo de prêmio, não, hoje não se dá mais troféus, se dá troféus. Troféus, não é? Bom, tem mais aqui, capa de Celi Campelo, mas sempre mini nota. Esse já foi em 68, eu já tinha deixado de cantar, né, Tony? Em 62, eu estava morando em Curitiba, Paraná, e eu vim a São Paulo para fazer esse LP, a convite da Odeon. Aqui, Celi Campelo, a bonequinha que canta. Hã? A boneca eu não tenho. Aliás, me deram uma só. E só te deram uma? E depois pediram de volta? Não pediram de volta, mas aí não sei o que aconteceu, que a boneca também, não tem a boneca. Depois, Celi Campelo, anos 60. Estúpido Cupido, Banho de Lua, enfim, foi o carro-chefe, foram as músicas que puxaram a carreira de Celi Campelo. Mas tem mais. Os grandes sucessos de Celi Campelo. Quando foi isso? Quando eu casei, 62. Quando você casou? 62, 1962. O Eduardo está ali. Por que o Eduardo não chega até aqui? Ele é tímido? Ele nunca gostou muito, né, Vaccaro? Comigo não tem problema, mas ele sempre gostou de ficar mais afastado. Parece, Eduardo. Mas ele vai aparecer. Ele compete, não é o nome do cão? Ele tá bem para aparecer. Celi Campelo aqui, bem no estilo, bem americano, bem country. Esse foi em 76. Olha o marido, olha o Eduardo. Ele com o seu Pete. O Pete não desgruda dele, viu? É meu, viu, Vaccaro? Quem? É seu quem? O marido ou o cachorro? Não, o marido e o cachorrinho. Só que o cachorrinho gosta mais dele. Mas o cachorro é meu. É seu? E vocês não brigam por isso? Não, porque tá bom, né? Cada um fica fora. Bom, tivemos a discografia de Celi Campelo, da novela, Estúpido Cupido. Depois eu quero mostrar do Tony. Mas, Celi, muita gente perguntou, é um momento desagradável, mas tem que se fazer essas perguntas. Houve alguns poucos anos atrás,
que você teve problemas de saúde, a saúde abalada. Eu tive um câncer de mama e foi praticamente assim no comecinho, bem assim no início, quer dizer, é uma coisa que hoje em dia eles falam tanto em prevenção e tudo, quer dizer, quanto mais no começo, né, a chance de você se curar são maiores. E eu há 5 anos tive um câncer de mama e fiz uma cirurgia e fiquei praticamente boa, não tive mais nada. Mas depois, com o decorrer desses anos, eu tive algumas metástases. E agora, como você está vendo, estou aqui, graças a Deus, já passei por vários tratamentos, que você deve saber que não são fáceis, são tratamentos assim, né, dolorosos, desgastantes, mas que você tendo uma cabeça boa e você sabendo trabalhar esse lado, você consegue levar isso com força, coragem, porque eu acho que isso que a gente precisa. E a gente sabe que tem lá em cima a pessoa que Deus, Jesus, Nossa Senhora, que eu gosto muito, sou assim, devota de Nossa Senhora, e que me ajudou muito nesse período. E graças a Deus, Vaccaro, todas as vezes que eu tive algum problema, eu fui atendida, o tratamento foi assim excelente, deu resultado. E graças a Deus estou aqui inteira, vivendo o dia de hoje, como eu estava falando para você, que a vida é um presente de Deus e ela tem que ser vivida da maneira que você achar que tem que ser vivida. Cada um tem seu modo, seu estilo de vida. Mas vivendo o dia de hoje e enfrentando, porque as coisas estão aí acontecendo. Hoje você pode estar aqui e de repente, segundo, você tem um infarto, uma coisa. Foi quase o que aconteceu comigo. Quer dizer, então a gente fica sempre com aquele medo, né, dessa doença, do câncer, de voltar e tal, mas que a gente já, como eu já venho trabalhando isso já há alguns anos, você enfrenta. É difícil, não vou dizer é difícil, mas você consegue enfrentar. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Estou fazendo um tratamentozinho praticamente como se fosse uma manutenção, uma vacina, para ver se controla bem isso aí. Continuo, porque quando você começa a ter, né, metástase e tal, o negócio já começa a ficar mais complicado. Mas graças a Deus eu estou bem, como vocês estão vendo aí, e a gente vai enfrentando e outras coisas, e o que a gente tiver que enfrentar na vida, a gente vai enfrentar. Muita religiosidade. Deixa eu só esclarecer. Quando eu falei quase o mesmo que eu, foi um acidente automobilístico que eu sofri, que me afastou por alguns meses do trabalho, e por isso muita gente viu repetições e repetições do meu programa. Mas graças a Deus estamos todos hoje em pé, com saúde. Confiantes em Deus. Confiante em Deus, porque ninguém está livre de ter algum problema, ou esse ou outro, mas a gente tem que enfrentar com coragem e lutar, porque a vida é gostosa, viu? Acho que você tem que mais que enfrentar e achar que não vai ter nada. O bloco está no final. Uma perguntinha rapidinha nesse final de bloco, Celi. Mudou o seu conceito sobre a vida? Você quer viver o dia de hoje? Você tem planos futuros? Eu acho que a gente muda, a cabeça da gente fica, os valores, né? Não falam que a gente também aprende com a dor, né? Você fica mais forte, e eu acho que isso é uma verdade mesmo. Você, quando tem um problema desse, você sabe o que é, mas futuro, eu acho que ninguém sabe. Então eu penso em o dia de hoje. Amanhã é um novo dia. Se você tem algum probleminha hoje, eu já penso assim, amanhã é outro dia, amanhã eu vou estar melhor, amanhã vai ser outro dia. Então, muito para frente, assim, eu acho que é preferível o hoje. Hoje, da forma... Que bom que eu estou viva. E vamos tocando. E principalmente da forma como se vive hoje. Tem que se viver o momento, o dia presente, não o dia seguinte. Temos um intervalo. O Eduardo ficou lá só prestando atenção. Ele ficou sério, não tem nada a dizer, Eduardo? Não, que realmente eu fico emocionado. Desculpa. Tudo bem. Entendemos esse momento. Agora temos um intervalo.
Depois temos o último bloco de um papo que eu gostaria que se estendesse por muito mais. Telefone e diga o que você está achando. Dê uma sugestão de pauta. Quem você gostaria que fosse a próxima pessoa a ser entrevistada dentro do meu programa, no Som das Ruas. Está aparecendo agora aí. 0 operadora 11 30781666. Tem também o fax. 0 operadora 11 31673501. E finalmente o e-mail o e-mail não. E-mail é mvacaroneto@uol.com.br. Até já. Estamos apresentando o programa Miguel Vaccaro Neto. São Paulo precisa acabar com isso. As pichações. Os pichadores não respeitam nada e ninguém. Eles picham paredes revestidas com pedras, portas de madeira, portas de metal, pode ser residência, pode ser empresa, pode ser consultório médico, pode ser patrimônio público. São Paulo precisa acabar com isso. Pichação. Voltamos a apresentar programa Miguel Vaccaro Neto. Continuando com o programa Miguel Vaccaro Neto, não se esqueça, é toda sexta-feira, das 11h30 à meia-noite-e-meia. Assista, você vai gostar. Eu estou trazendo as pessoas de uma época gostosa em que realmente a boa música era apresentada, como é o caso da Celi Campelo, Tony Campelo. Tony, o que você está fazendo aí? Pode entrar. Mas ele entra lá por trás com um pacote na mão. O que é isso, Tony? Para não ofuscar a sua imagem, que eu preferi passar por trás. Sei, você só está, não sentou e eu fiquei tapando o rosto. Tudo bem. Isso aqui é uma... Isso aqui, Celi, uma coisa que estava guardada lá em casa, já desde o ano passado, desde o seu aniversário, quando não ficou pronto. E eu, aproveitando a carona do Miguel hoje, viu? Resolvi trazer para você. Você falou até que não tinha assim nada assim, mais ou menos parecido com isso aqui. E olha só. Olha que bacana, poxa, ficou bonito, viu? Gostei. Gostei, um presente joia, viu? Muito bonito bem. Mesmo, viu? Um quadro. É. Mostra agora uma foto. Que a gente tem muita coisa, mas assim, essa foto com o Tony, assim, que nós estamos bem, eu não tenho nada. Então isso aí realmente ficou muito bonito. Isso foi um... Vai lá para a galeria. Vai para a galeria, né? Depois você pode até aproveitar e mostrar a sua galeria de troféus para o Vaccaro, que é uma coisa importante, né? Este foi um show que nós fizemos na primeira excursão, a grande excursão de 1960, e foi numa emissora do Maranhão, São Luís do Maranhão. E o auditório até é pequeno, penso que cabia umas 150 pessoas, mas tinha gente saindo pelo ladrão, né? E pegaram o ladrão, não? Naquela época pegava-se ladrão, hoje, na verdade... Né? Falando nisso, mal lembrando, desculpe. Perdão, até só queria aduzir, te interrompendo já, que você veja só, eu aqui estou com uma guitarra, né, uma guitarra Paramount, e a Celi com o microfone, e acho que era um microfone para os dois, é isto? Tá Parece, né? Que eu estou sem óculos aqui. Não entrega, vai. Mas é que eu estou enxergando pelo menos. Você eu estou enxergando, o microfone é que não está, né? Então, nessas alturas, quer dizer, eu e a Celi, a gente se virava e se saía bem, comigo acompanhando e ela cantando e fazendo os backing vocais para mim, e eu mesmo para ela quando ela cantava. E a gente arrasava. Não tinha essas bandas que tem hoje, que a pessoa leva um monte de gente, né? Foi uma época muito interessante, porque, como eu disse, a gente tinha mesmo que usar todos os recursos do artista que nós tínhamos dentro de nós, né, para poder passar ao público. Mas como nós passávamos uma coisa verdadeira, a receptividade era realmente muito
muito boa. Eu perguntei agora há pouco, eu ia fazer uma associação do ladrão da época, gente fugindo pelo ladrão, gente entrando pelo ladrão, escapando pelo ladrão, expressão que se usa até hoje. Agora, desculpe, você mora em Campinas há muitos anos, em Campinas. A situação de Campinas, Celi, não dá medo a você, ao Eduardo? Dá, nós estamos vivendo assim num clima de terror. Quer dizer, isso já se tornou, né, nacional, um negócio que todo mundo está sabendo. A gente tem muito medo, a gente não sai à noite, é só se tiver aqui mesmo, uma coisa que você não possa adiar. Mas, por exemplo, um lazer, você vai na casa de alguém, a gente tem medo, já procura não sair, a gente para em sinal, aquela tensão, a gente está vivendo realmente aqui, meus filhos também, os amigos, tudo que a gente está muito próximo, né? Você vê as coisas acontecerem. E é em todo lugar, esse bairro que a gente mora, quer dizer, aqui tá tudo, nós estamos vivendo... Um bairro de classe média alta. Mas ele qualquer bairro aqui hoje ele é violento, qualquer lugar que você for, e as pessoas não estão querendo sair mais à noite, só se tiver necessidade. Eu mesmo, quando a gente tem que sair, que vai à casa da filha, que mora no condomínio, quer dizer, você já sai com com aquele medo, né? Vamos voltar tarde. Nós estamos realmente, é uma pena, porque Campinas, há uns anos atrás, era considerada uma cidade ideal, gostosa para se morar, né? E hoje as pessoas estão querendo ir embora. É uma pena. Mas isso acontece não só em Campinas. Infelizmente, se alastra pelo país. E, infelizmente, São Paulo, o Estado, passou a liderar o movimento da bandidagem, saindo de São Paulo para o resto do Brasil e vindo para São Paulo, que é onde dizem que tem todo o dinheiro. Mas, enfim... É uma providência, né? Porque providência dizem que vão tomar. Aí é um outro assunto que não nos compete. Nós não temos muito tempo. Eu quero preparar já o Não Diga Não Nem Né. Lembra o Não Diga Não? Sei. Então, vou fazer com Celi Campelo, vou fazer com Tony Campelo. O Eduardo não, porque eu já vi que ele quer mais ouvir. O cachê. Quero ver, deixa eu ver os seus long plays. Long play de Tony Campelo. Olha o garotaço. Poucos, mas são bons. São poucos, porque os dela não eram bons, não eram mais... bom. Tony Campelo, olha só. Naquele tempo já era um garoto... Como era a expressão? Dizia garoto... Não era ousado. Ousado não. Abusado. Abusado. Olha aí. Cara de galã. O topetinho continua, né? Continua o topete. Pega aqui, por favor. Topete or not topete? Tony Campelo, já aqui ele está com uma cara assim, não de senhor, mas de um jovem circunspecto. Não é isso? Comportado. Ele era comportado? Tony era. Ele não dava bandeira, também tem isso, né? Eu morava em Taubaté e ele ficava em São Paulo. Tá bom. Baby Rock, Tony Campelo. Foi um sucesso do Tony. Foi. Certo? Tá aqui, Tony. A garotada era vidrada. Esse é o primeiro meu, ainda com todo aquele jeito de caipira de Taubaté, né? Que, aliás, esse lado caipira que eu ainda conservo muito pelo meu sotaque. Eu faço questão de mantê-lo como uma coisa pessoal minha, né? Então fala quarteirão. Quarteirão. Tá dito. Não te esqueças de mim, Tony Campelo. Não, essa pose, Tony, essa pose de segurar a árvore para não cair... Não cair quem? A árvore ou você? Olha, até hoje não se sabe. Há controvérsias. Muito bem. Eu quero fazer o jogo agora, o Não Diga Não, com Celi e com Tony Campelo. Celi, antes disso, eu só lamento ter que encerrar, porque há muita coisa para se falar, não é, Celi? Tantos anos. A gente tem muita coisa na carreira, nunca dá muito tempo de você, né, se prolongar e contar tudo que a gente tem, coisas que se passavam, que aconteciam, né, na nossa carreira, nas viagens, né, essas coisas que a gente não estava programado, mas... Eu acho que, no geral, né, é difícil você ter um programa que você possa passar tudo isso, mas eu acho que já deu para as pessoas, sei lá, lembrar da gente, né? Ter uma... Com certeza. Um instante, ainda há um tempinho, a Luciana me mostra o relógio, ela tem um relógio chamado Dedal.
Me diz uma coisa assim, o pior momento da sua carreira, qual foi? Rapidamente, qual foi o pior momento? Não é o diga não, né? Não. Eu ia falar... Não. Não é não. Você me avisa, hein? Mas não teve... Assim, de repente, dá um branco no palco, esqueci a letra. Teve um momento, acho que ele vai lembrar. Foi em Manaus, que eu estava cantando e eu perdi a voz. Foi em Manaus. Lembra? Nós estávamos nós dois, ele entrava primeiro, eu depois quando eu entrei ele estava me acompanhando, eu comecei a sentir que estava falhando, que a voz não estava saindo, e eu falava para ele, Tony, não estou conseguindo cantar, e o excesso. Aí ele... A segunda vez, ou no caso no famoso videotape da época da novela, eu chamo de videotape porque nós voltamos praticamente a muitos lugares que tínhamos ido no final da década de 50, né? E a Celina realmente pegou um timing muito forte. E a voz não saía mesmo, tanto é que eu saí, o Tony falou, sai aí, né? E eu seguro as pontas, aí ele explicou. Já sei, ele procurou fazer a voz feminina e resolveu o problema. Não, ele ficou cantando lá a parte dele e tal, pediu desculpa, tanto é que eu fui lá para dentro, nem sei se eu voltei. Aí foi um tal de dar, não sei o que deram lá para a voz voltar e tal, mas eu fiquei chateada, porque eu falei, puxa, perder a voz assim. Então eu acho que esse foi um momento, mas não teve outro assim que você dissesse que foi... Não, foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. Que bom, boas coisas para recordar. Quando você pegar o cartão verde, vai valer. Não diga não nem né. Durante 2 minutos, tem que ser rápida, não pode demorar, senão perde. Toma um cartão amarelo, se tomar o segundo cartão amarelo, depois toma o vermelho e perde. Tá bom? Tá bom? Tá concentrada? Tá bom? Pega o verde. Tá valendo. Celi. Celi não, Célia. Aqui em casa se chama de Celi? Chama. Não é Célia? Celi. Por que não Célia? O Eduardo me falou que chama de Célia. Porque ele gosta de Célia. E por que não gosta de você? Ele gosta de Célia, mas o pessoal me chama de Celi, mas ele me chama de Célia. E não dá confusão? 30 segundos, cartão amarelo. Continua. Tá chorando? Não. Não, diga não. Mas isso aí não faz parte, isso aí foi um comentário em off. Que comentário em off, Tony? Celi, você dançou. Perdeu, não diga não. Celi Campelo durou 38 segundos só. Você teria 2 minutos, durou 38 segundos. Tony, sua vez, pega o verde. Tá valendo, ok? Mais verde? Por quê? Você tem muito? É para ver de perto. É para ver de perto. Você continua piadista, né? Certamente. Mudou de profissão? Várias vezes mudei. Por quê? Porque a gente tem que sempre se renovar. Por quê? Porque se ficar na mesma, bye. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você pergunta sempre por quê? Eu lembrei do Chico Anísio. Faz outra pergunta em vez de por quê. Não, por que não responde, não pergunta tudo? É para ver se passa o tempo. Que tempo? O tempo que você está perdendo comigo. E você acha que é tempo perdido? Acho, claro. Tony, a Celi dançou com 38 segundos. Você morreu de rir. Que música que ela dançou? Você não percebeu? Eu percebi, mas acontece que eu me manquei. Eu não percebi, você está sentado, não viu você mancar. Bom, 30 segundos, amarelo, agora vamos amarelar mesmo, né? Não diga né, Tony. Agora vamos... Eu falei né? Falou, agora vamos amarelar, né? Né? Não, eu acho que você escutou demais. De jeito algum, foi verdade. Tomou vermelho. É porque o né é contração do advérbio de negação, não com a segunda pessoa do singular do presente indicativo do verbo ser. Não diga não or not, né? Mas infelizmente, a terceira pessoa. Infelizmente você dançou, me devolve os cartões. Dá licença. Dancei, como é cruel dançar assim. Celi, muito obrigado, de coração. Gostei de te ver depois de tantos anos e feliz que você esteja plenamente, ou quase que totalmente, na plenitude da sua vida e da saúde. Muito obrigada, Vaccaro. Eu que agradeço, a gente quer muito bem você.
Foi uma entrevista gostosa, alegre. Tem tanta coisa para a gente contar, mas eu acho que valeu. E espero que vocês também tenham gostado de saber um pouquinho da nossa vida, da nossa carreira. Muito obrigada, Vaccaro. Obrigado a você, Celi Campelo. Tony Campelo, obrigado também a você. Olha, eu que agradeço. Sempre é muito prazeroso voltar a se encontrar com você e os seus amigos que o acompanham no seu programa. Mas eu gostaria até de fazer um convite para a Celi, para nos emocionarmos todos e lembrarmos esses bons tempos, essa boa época nossa. E gostaria que ela cantasse comigo o Canário, um pedacinho, ok? Tá com você que eu vou na segunda, vai. Certa vez um lindo canário eu vi a voar alegre no meu jardim, sempre a cantar veio secretar pra ferir o meu coração, que viu meu amor outro alguém deixar sem de mim se lembrar. Melhor forma de encerrar o programa não havia. Eu agradeço muito a vocês, espero que vocês telefonem, ainda agora ou amanhã, a qualquer instante, 0 operadora 11 3078 1666, ou ainda podem mandar um e-mail mvacaroneto@uol.com.br. Tem também o fax, eu inverti tudo, mas tudo bem, é 0 operadora 11 3167 3501. Programa Miguel Vaccaro Neto, toda sexta-feira, das 11h30 à meia-noite e meia. Até. Programa Miguel Vaccaro Neto. Vai, caramba! Vem. Paulinho, sua mãe. Sua mãe. Paulinho! Meu filho! O que você faz uma coisa dessa, meu Amanhã eu não faço mais, tá bom? Desculpa. Eu já falei tantas vezes, meu filho. Não é pra sair de casa sem o agasalho. Se você achar normal seu filho fumar maconha hoje,